Muito bem-vindos. Nós estamos realizando um estudo acerca do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós então passamos para e objetivamente adentrarmos o capítulo 1. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai abordar para aquele ensinamento, para aquela máxima de que não vim destruir a lei. Esse capítulo, então, e aos que vão estar acompanhando ou, em algum outro momento, realizando a leitura, ele vai tratar acerca das 3 revelações, as revelações trazidas por Moisés, as revelações trazidas pelo Cristo, a compor então o Evangelho, e o Espiritismo, que veio então já por obra de Allan Kardec, no ano de 1857, quando foi apresentado a primeira obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos. O segundo item do capítulo 1 do Evangelho, a aliança da ciência e da religião, e as instruções dos Espíritos acerca da nova era. As questões, então, trazidas pelos evangelistas, e eu vou ler o primeiro item, que foi, então, escrito por Mateus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Então, é importante nós pensarmos, e nós nos valemos da máxima que foi trazida, que foi interpretada, que foi amplamente discutida, reflexionada por Kardec, propondo uma diferenciação, propondo uma análise entre a fé cega, que até então estava vigente, que de um modo geral permanece vigente, e a fé raciocinada. Então, obviamente que para o universo espírita, sugere para o foco na fé raciocinada. Pensarmos acerca da fé, refletirmos acerca do que possa ser uma fé raciocinada. E nós vamos então, na sequência deste capítulo 1, nós temos o segundo item que vai abordar sobre Moisés, fazendo uma pequena rememoração dos 10 mandamentos, os quais foram sintetizados por Jesus e a seu tempo, onde dos 10 mandamentos de Moisés, codificados por Moisés, nós temos Jesus quando se refere a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como é que nós, à luz de uma fé raciocinada, pensarmos o que é que isto significa, o que é que Jesus tentou contemplar diante desta sua orientação?
amar a Deus. Até os nossos dias, nós vamos reconhecer da dificuldade em lidar com o tema Deus. O que é Deus? O Espiritismo, ele considera, para essa máxima, para essa pergunta, o que é Deus? Os cristãos, de um modo geral, e toda a formação cristã que se deu a partir de Jesus e que proporcionou para a formação do cristianismo, elaborou um paradigma, uma ideia de que Deus representa alguém. Então vejamos, o que é Deus? Da segunda indagação, quem é Deus? Quem é Deus sugere alguém. Sugerindo alguém, esse alguém existe. Deus existe. Ele está situado em algum local. Qual o endereço? Qual a sede? Então, de um modo geral, nós cristãos incipientes, obviamente, nós estamos com esta ideia, com esta cosmovisão de Deus como sendo alguém, e esse alguém personificado à luz da nossa imaginação, ou à luz da cosmovisão de Deus de Moisés. Nós temos tido a oportunidade de, ao longo dos anos, tentar abordar o tema na sua complexidade. Obviamente que é algo que cada um de nós, eu, você, cada um, deve parar, priorizar o seu tempo, realizar leituras, realizar estudos para esta formatação na sua mente, seguindo a pergunta: o que é Deus? E felizmente, e graças ao processo da evolução que se deu a partir do Espiritismo, tão somente, é que nós podemos admitir, compreender e realizar comunicações com os seres que estão habitando, vivendo, realizando a sua caminhada evolutiva, porém situados no plano astral. Vamos imaginar que numa quarta dimensão, numa quinta dimensão, o que sejam as dimensões, obviamente que teremos que também dedicar a nossa atenção, o nosso foco mental e buscar subsídios para compor uma ideia, um fundamento. E sem que nós nos fundamentemos, nós não vamos ampliar, nós não vamos nos impulsionar em termos de consciência para um outro degrau, para um outro estágio de compreensão e logo de consciência. Eu não vim destruir a lei. Este é o capítulo 1. No item 3, há uma abordagem específica sobre o Cristo, que nós devemos ler com atenção, assinalar. No item
5, nós temos uma abordagem específica sobre o Espiritismo. No item 8, nós temos uma abordagem acerca da aliança da ciência e da religião. Vejam que, de um modo geral, e para quem passou ou vive em meio ao mundo da ciência, ao mundo da academia, digamos assim, de um modo geral, o meio acadêmico ele está avesso à religião. Avesso significa de que não há ponto de convergência, não há um hiato, na verdade. E é importante então que se leia acerca deste conteúdo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, esta abordagem que Kardec realizou ainda à sua época, nós podemos então aferir e dar um testemunho de que a religião ela está gradativamente transformando-se em apelo em visão acadêmica, uma vez que os preceitos para se fazer ciência, eles passam por rigoroso controle, por fundamentos, por leis e por fatos. Então, o que Kardec coloca é para a irresistível lógica dos fatos. Nós estamos hoje, a Casa FIAC, o Espaço de Luz, a Fraternidade Vovô Francisco, a FIAC de Florianópolis. Nós compomos um grupo de 4 instituições que trabalham relativamente sobre
a apometria sob o fundamento filosófico do Evangelho. Daí a importância de nós realizarmos, de nós ampliarmos, aproveitando as benesses que a ciência, que a tecnologia, isso que nós estamos realizando, uma live, compartilhando, com poucos, com muitos, não importa. O importante é o fato de nós estarmos compartilhando uma reflexão necessária, fundamental, para nós iniciarmos ou ampliarmos ao conteúdo mental na perspectiva de uso racional. E exatamente isto que vai compor para uma fé raciocinada. Então nós rememoramos para a máxima dos discípulos, dos apóstolos, dos que estavam acompanhando Jesus, onde eles pediram, clamaram: Mestre, aumenta a nossa fé. Porque diante de Jesus, diante dos fatos, diante de toda a sua dinâmica comportamental, das suas atitudes, obviamente que eles intencionavam, e se isso acontecesse, ou está acontecendo, nós queremos todos nos igualar a alguém que está dando testemunho de um grau de evolução maior, mais acentuado. Portanto, Mestre, aumenta a nossa fé. Então, eis que Kardec se debruça sobre exatamente o que é necessário, o que é possível, à luz da razão, para ampliar a fé. Logo, não estamos mais, e a partir de Kardec, vivendo sob a fé cega. A fé cega que dispõe e continua reproduzindo Deus como alguém, situado em algum local, no céu, obviamente. Um senhor taciturno, que é exatamente a cosmovisão de Moisés. Moisés estava com o seu Deus, de barbas, velhinho, de cajado, e isso tudo, de alguma maneira, isso foi sendo replicado para a nossa atualidade, para o nosso estágio. E graças ao Espiritismo é que nós estamos nos liberando, desvencilhando destas amarras, dessas peias, desse véu, então, como refere-se. Levantar esse véu para olhar com outros olhos para uma mesma realidade e interpretar para esta realidade translúcida. Então, a prática do Espiritismo, por meio e, sobretudo, daquilo que nós hoje dispomos, nós estamos conversando com os espíritos. Nós estamos recebendo os auxílios, não que não recebíamos. Recebíamos, porém, não discerníamos. Aqui está o ponto. O ponto de nós racionalizarmos para, por exemplo, a tecnologia que a medicina espiritual nos oportuniza. Por exemplo, a tecnologia que nos proporciona nós encapsularmos um tumor, por exemplo, diante de um diagnóstico, diante de alguém com um tumor, a capacidade, a
possibilidade de nós encapsularmos, para que não se efetuem metástases, para que não se irradie. E nesse interim, obviamente que a realização de um tratamento para cortar os vínculos de passado, vínculos de presente e realizar as devidas mudanças que proporcionam para uma reabsorção desse tal tumor, não cumprindo ele mais a sua função evolutiva, uma vez que comungamos do princípio de que uma patologia, uma doença, é reflexo de um desequilíbrio mental e emocional. E na sequência deste capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei, vamos sempre focar para as instruções dos Espíritos. Instruções estas, então, provindas de Espíritos. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Tinha e tem de percorrer. Porquanto, nós vamos identificar que as mazelas humanas relativamente são as mesmas daquele momento, daquela época. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Então vejamos que a caminhada humana, ela é lenta, ela se deu de forma lenta, seguindo esse ciclo de evolução, o qual estamos agora como que findando. Estamos saindo deste ciclo de expiação e provas para um ciclo de regeneração. E toda esta conturbação que nós estamos testemunhando, em nome da pandemia, vamos usar como referência, a exemplo da pandemia de que algo global aconteceu, algo global está acontecendo. E, infelizmente, muito poucos os que compreenderam, os que estão compreendendo o que está na base para esta nossa pandemia. Então, nós vamos deixar para vocês, obviamente, esta leitura. E é importante que todos e que cada um realize uma profunda
reflexão sobre este capítulo. Ele é longo, ele é curto, ele é raso, ele é complexo, ele é extremamente positivo, elucidador. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Então vejamos e vamos reconhecer de que o processo e o avanço para o desenvolvimento das ideias, ele passa por princípios, passa pela democracia, por exemplo. Aspecto que não acontece num estado totalitário, num estado de ditaduras. E o processo democrático nós estamos testemunhando na prática da nossa vida cidadã, das dificuldades, das intolerâncias para a comunhão das ideias. Porque fundamentalmente o nosso Estado democrático, ele é extremamente incipiente, ele é extremamente infantil, porque ele tem na base o próprio nível de consciência do seu cidadão, que antes de ser um cidadão, é um ser humano, e como tal representa um agregado espiritual. Então, sem que nós adentremos para a compreensão do que é o ser humano enquanto um agregado, nós vamos estar reproduzindo as limitações para a vida cidadã, para a realidade democrática e tudo que nós temos enquanto um grande acervo de desequilíbrios comportamentais. Muito bem, então, recapitulando o capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. Então, sugerimos que vocês leiam, dediquem alguns minutos do seu dia, do seu tempo para a leitura e para as reflexões com ênfase para as instruções dos Espíritos. Essa nossa live nós vamos na sequência, então, gravar para a página do YouTube da FIAC, que poderá ser reassistida, que poderá ser, então, compartilhada, e assim nós entendemos cumprir de uma maneira muito singela, muito superficial, obviamente, para este estudo, para esta reflexão. Deixamos um abraço fraterno, boas reflexões a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.